Desde o final dos anos 80, essa crítica vem destruindo a sua imagem e sua reputação. E agora não seria diferente. Bem-vindos ao NBR Studios! E hoje nós vamos falar sobre o filme do Michael. Oh! Tão alto. Não se esqueçam de se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações. para saber quando a gente tem vídeo novo. A gente promete que não vai demorar tanto. Ele voltou. Ou pelo menos é o que parece quando a luz se apaga no cinema. É perturbador, amor. Eu fui preparada para ver um ator, mas eu vi um Michael. Jafar Jackson não está só atuando, ele está incorporando o tio. A voz, o olhar, a timidez. E o peso de carregar esse nome. Michael definitivamente chegou chutando a porta dos cinemas. Mas será que entregou tudo o que prometeu? É o que vamos descobrir hoje. Essa é a Lari. E esse é o Iago. E hoje nós vamos dissecar a cinebiografia do rei do pop. Já adianto, é visualmente deslumbrante, mas o roteiro, pra mim, é a parte mais fraca. Não começa. Não tô dizendo que eu não gostei, mas a construção e a estrutura deixaram um pouco a desejar. Em que sentido, amor? Pra mim, talvez tenha faltado um fio narrativo, uma estrutura que conectasse de forma mais sutil a história. Oxe, mas o Michael não é o fio condutor da história? E pode até se dizer que o relacionamento do pai com ele também é esse fio condutor. Mas pra mim, o filme mais pareceu uma série de curtas mostrando momentos da vida dele, mas isso talvez seja mais uma falha da montagem. Pois é, talvez muita coisa tenha ficado na sala de edição, não é mesmo? Sim, eu gostaria de uma estrutura mais como o Rocketman, que era sobre Elton John, do que de Bohemian Rhapsody, que era sobre Queen. Apesar de que o Bohemian Rhapsody e esse filme têm o mesmo produtor, e isso talvez seja o problema. Infelizmente, porque pra mim, naquele filme, só se salvou a atuação do Rami Malek. Mas vamos voltar pro Michael, né? Vamos começar falando das atuações. Olha, se o Oscar não olhar pro Jafar, meu amigo, eu não assisto mais, hein? E pro Como um Domingo, né? Não tem como ignorar a atuação dele como Joe Jackson. Como um domingo como o Joe Jackson, que homem aterrorizante. Nossa, ele traz uma humanidade pro monstro que é ao mesmo tempo fascinante e deplorável. Você entende a disciplina, mas sente o trauma em cada cena. Nessa vida, ou o cara é vencedor ou é perdedor. Querem trabalhar numa siderúrgica como eu pro resto da vida? Não, senhor. É porque eu não quero isso não. E aquela coisa, o Joe não queria apenas filhos talentosos, ele queria soldados que soubessem seguir ordens. E o Coleman transmite esse controle apenas com um olhar. E vou te falar que reconheci esse tipo de olhar da minha infância, deu até gatilho. O poder que uma figura parental, narcisista e controladora tem sobre os seus filhos. Mesmo depois que esses filhos já estejam adultos, é assustadora e estranhamente fascinante. E o Jafar? A gente sabe que ele leva o fator DNA a favor, né? Sim, mas a preparação física é de outro mundo. Nas cenas de show, o público do cinema literalmente parava de respirar. É magnético. Mas a gente percebe que esse filme se apoia muito nesse brilho, né? Ele te ganha pelo visual enquanto tenta esconder as rachaduras do roteiro. É, meu amor, mas eu não concordo. Eu acho que a estrutura e o roteiro funcionam, e o filme não foge das sombras que moldaram a trajetória do Michael. Sim, seria injusto apagá-las, pois fazem parte do mito. Ainda assim, são apresentadas com delicadeza, de modo sutil, mas suficientemente claras para que se percebam os tormentos que o artista carregava em silêncio. É exatamente essa escolha estética que confere legitimidade à obra. Vamos ser sinceros, Michael é um presente embrulhado para quem já ama o Michael Jackson. Exatamente. É cativante? Demais. Deslumbrante? Com certeza. Ele falha em um ponto crucial. O porquê. A gente vê o que aconteceu, mas não entra na cabeça dele. O filme tem medo de mergulhar no psicológico. Fica aquela sensação de... eu já vi esse documentário antes. O filme não tenta te surpreender com uma história nova, mirabolante. Ele pega o que os tabloides já moeram por décadas e coloca uma trilha sonora épica. É uma cinebiografia chapa branca. Sabe aquele ditado? Quem quer agradar todo mundo, não aprofunda em ninguém. Mas apesar disso, o filme é mais do que um retrato biográfico. Ele nos desenha um homem aprisionado entre o desejo de ser o maior artista do planeta E a incapacidade de suportar a crueldade do mundo ao seu redor. Alerta de spoiler! Se você não quer saber detalhes das cenas a seguir, pule para a minutagem na sua tela. Aqui embaixo. Agora vamos falar daquelas cenas em 1966 em Gary, Indiana. A violência doméstica é mostrada de forma pontual, mas é visceral. Não precisou de muito tempo de tela para sentirmos que aquele cinto era a personagem da casa. Era o cotidiano deles. E a Katherine Jackson, interpretada por Nia Long, conhecida por Vovozona, ela faz uma atuação incrível e mostra a dificuldade da Katherine Jackson em defender os filhos no começo. E isso dói muito. É uma dinâmica de abuso clássica, mas a virada dela, quando finalmente encontra forças para peitar o Joe, ali o cinema deveria aplaudir. Merecia. Há momentos que despertam um sorriso, mas também instantes de crueldade emocional que obrigam o espectador a desviar o olhar. Agora vamos para a parte polêmica, o corte do filme. Muitas pessoas podem se perguntar: Por que pararam onde pararam? qual o sentido de deixar a parte contemporânea e os julgamentos pesados para uma suposta parte 2?
Pô, amor, mas não tem como contar uma história tão épica de quase 50 anos de vida, de carreira, em apenas 2 horas, né? Isso é verdade. Mas também sabemos que há rumores de que a família vetou o roteiro original. E não temos como comprovar isso. Mas, na verdade, o filme tinha um final conectado com as primeiras alegações contra Michael. Sim, mas descobriram que tem uma cláusula em um acordo judicial onde dizia que não poderiam usar isso no filme. Assim, acabaram tendo de mudar o terceiro ato de Michael. O que não funcionou muito bem, pois parece que ao invés de mudar o terceiro ato, simplesmente cortaram ele. De qualquer forma, eu como fã me senti bem representado. Confesso que eu amei o filme. Eu gostei muito também. Mas separar a história em 2 filmes parece uma estratégia comercial para lucrar o dobro e adiar a conversa difícil o máximo possível. É o que muitos críticos estão chamando de covardia narrativa. Você mostra o brilho agora e esconde a poeira para depois. Ou talvez nunca mostre. Eu já não sei se chegaria a definir dessa forma. No fim, a gente sai do cinema em êxtase, com as coreografias e com a performance do Jafar. Aí nós fãs brasileiros imagina uma turnê do Jafar com o Rodrigo Teaser. Seria muito louco. Michael é uma narrativa que oscila entre luz e sombra, beleza e dor, e que nos lembra que o mito se constrói tanto na glória quanto na fragilidade. Atenção você que está nos assistindo, não deixe levar pelas supostas críticas profissionais. A mídia convencional vem fabricando uma narrativa distorcida sobre Michael Jackson há décadas. E agora reclama que não vê essa narrativa distorcida representada no filme? Muito estranho isso, né? Mas a pergunta é, quando foi que a crítica algum dia apoiou o Michael? Só quando ele estava no topo, né? Quando ele precisou. Desde o final dos anos 80, essa crítica vem destruindo a sua imagem, sua reputação. E agora não seria diferente. Então não deixe ir ver Michael no cinema. Vocês vão aproveitar muito. Nota final, amor. Pelo espetáculo, nota 10. Pelo roteiro e coragem, eu dou um 9. Ok. Pelo espetáculo, eu dou nota 9. Agora, pelo roteiro e coragem... 8,5, né? Não, 7,5, vai. Vou ser boazinha. Só isso, amor. Esperava mais de você. A experiência sensorial é imbatível. Mesmo que a história seja meio rasa. E você aí de casa? Acha que o filme foi covarde ou apenas tentou respeitar o legado do Michael? Comenta aqui embaixo. E diz que filmes você quer ver a gente falando aqui na AniBR Studios. A gente quer saber se você concorda com a Perry Jackson, que o filme é só pra fãs. Ou se o filme te conquistou. Ou os dois, né? Pode ser. Não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho pra saber quando tem vídeo novo, hein? E dá aquele moonwalk no botão de curtir. Até a próxima. Até a próxima, galera. Pele, 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 pele.